Olá para você que está ligado aqui no SBT nesta quarta-feira, hoje dia 15 de fevereiro, dia de Rádio Polícia aqui no programa. Solta a vinheta que o Márcio Harrison já está preparado, solta aí. Márcio Harrison. Olá, meu amigo Paulo Mansur, satisfação a toda a audiência do SBT, para quase 400 cidades aí do estado de São Paulo. Coisa linda, né, Paulo? Todo mundo acompanhando a gente, isso é muito legal. Obrigado, Márcio Harrison. O Márcio, que é advogado criminalista, ele conhece profundamente falas, né, sobre o crime organizado, profundamente, e tem acesso às delegacias do nosso estado. O programa de hoje falando sobre a prisão, vamos começar, de um estuprador que aconteceu na região São João da Boa Vista. E é engraçado que eu falo muito dessa cidade. Gente boa, trabalhadora, pessoal maravilhoso lá, os moradores. E o pior, que teve uma testemunha que viu o autor do crime. E foi ela que chamou a polícia militar, né? Vamos ver o relato dessa testemunha antes da gente comentar? Solta aí. Parei o meu carro, um outro rapaz parou o carro dele, um Gol branco também na frente, até ele disse que mora numa fazenda mais pra frente, e a gente acudiu ela. Ela estava com o cabelo cheio de capim, a roupa dela estava suja de barro, os pezinhos tudo cheio de barro, o bracinho com barro. Aí eu coloquei ela no banco do meu carro e automaticamente liguei para a polícia, né? Aí o policial foi me orientando a acalmar a criança e falou que a viatura ia lá junto com a ambulância. Eu expliquei para ele que a menina tinha falado que um rapaz um homem parou de frente da casa dela, num carro branco, com uma escada com detalhe vermelho em cima, e chamou ela para entrar. E ela entrou. Só que ela falou assim para mim, assim, que ela estava esperando o pai dela ir buscar ela para a festinha de aniversário do primo dela. E a irmã, na calçada. E a irmã mexendo no celular não viu isso. E ela entrou para dentro do carro e o cara levou ela para o meio do mato, lá naquela estrada. E ela estava toda suja. Eu perguntei para ela se o cara tinha mexido em alguma coisa nela, né? Eu mostrei para ela. Ela falou para mim, ergueu o vestidinho e mostrou a calcinha, botou a mãozinha e falou que ele tinha posto pipi lá. Entendeu? E aí eu fiquei horrorizada. Eu fiquei transtornada. Eu acho que um cara desse, ele tem que ficar preso. Na minha opinião, deveria existir pena de morte para um cara desse. Porque mexer com uma criança de 6 anos, gente, ela tava com febre. Porque a sensação é que você quer pegar aquela pessoa, você quer destruir aquela pessoa, né? Porque mexer com uma criança... Que defesa tem uma criança? Prisão perpétua, pena de morte, na minha opinião, para um sujeito desse. Mas, ó, a gente ainda vai continuar mostrando, porque os policiais também falaram com o nosso programa. Olha aí. Em deslocamento para o local dos fatos, nos deparamos aí com um veículo a uns 50 metros fora da rodovia, para dentro do mato. A gente abordou lá o senhor, lá o cidadão, com as características já passadas pelo Copom, um veículo branco com uma escada com detalhes vermelhos. O senhor aparentava muito nervosismo, foi abordado, nada de ilícito encontrado, né? Mas foi conduzido à delegacia, feito o laudo pela médica de Espírito Santo do Pinhal, que aí constatou que realmente há uma lesão na menor, né? E o indivíduo foi trazido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão. Olha, aqui não tem cadeira elétrica, aqui não tem pena de morte, aqui não tem prisão perpétua, mas é o Brasil. Esse rapaz vai ficar no seguro na cadeia. E tomara que ele sofra bastante dentro da casa dele. Márcio, é um crime revoltante. Eu aqui tô me sentindo num papel aqui sem ar. Enojado de falar desse assunto, porque é uma criança de 6 anos que é realmente indefesa. E detalhe, Paulo, você falou com muita propriedade, porque esse tipo de sequela, Paulo, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem medicação para dormir que tire. Imagina só a sequela que esta criança estará sujeita por conta deste ataque. Este homem, isso é uma besta fera, com todo o respeito ao telespectador que está nos acompanhando, Paulo, isso é uma besta fera. A gente não pode compactuar com um tipo de conduta dessa. Olha só, a criança estava na porta da casa dela, de repente ele chega de carro, leva a criança, vai para o meio do matagal, joga a criança, satisfaz seus instintos bestiais, segundo apurado pela autoridade policial, tanto é que houve autoria e materialidade, o que
convenceu a convicção do delegado, ora delegado de polícia, a autoridade policial convicta, autor em flagrante do artigo 217-A. O que diz, Paulo, o artigo 217-A do Código Penal? Estupro de vulnerável. Mas o que é vulnerável? Aquele que não pode o quê? Se defender. É só criança que é vulnerável? Não, Paulo. Idoso é vulnerável, pessoa alcoolizada é vulnerável, pessoa na UTI, medicada, é tudo pessoa vulnerável. E esta criança foi socorrida. A perspicácia desta senhora, que deve ser uma mãe também, né, Paulo? Ela percebeu e começou a passar as informações, o carro dele atolou, ele ficou desesperado, Paulo, até que pegou uma pessoa no caminho ali, falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar o carro da atoleira. Enquanto isso, chegaram os patrulheiros, o sargento que apareceu na imagem, a equipe, rapidamente, o Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, foi cirúrgico para a identificação. E o trabalho desta senhora, desta mulher, que também deve ser uma mãe, que acabou acolhendo esta criança que estava em estado de choque, Paulo. Essa que é a grande realidade. Agora, ele vai ficar um bom tempo na cadeia. Vamos aguardar agora a manifestação do Ministério Público, ao fiscal da lei, o titular da ação penal, estupro de vulnerável, Paulo, você falou com propriedade. A pessoa que é presa nesse artigo tão pesado, ela tem que ficar num seguro. O que vem a ser um seguro? É seguro de seguradora? Não, lê de engano. Porque o próprio preso ele não compactua com alguns tipos penais. E ele saber que ele tem que respirar o oxigênio de um cidadão que, em tese, teria praticado uma conduta dessa, é lógico, existe agora a instrução, debate, julgamentos, toda ação processual, vai ter a defesa, vai ter a acusação, mas, assim, a autoridade convencida, autor em flagrante, autoria e materialidade, Paulo. Agora, ele tem que ficar fora do convívio dos outros presos, Paulo, pra você ter uma ideia. Até porque o preso também tem filho. Tem filho, tem filha, tem irmã, tem tia, tem vó. Então ele sabe o que a gente está tem falando neto. aqui. E olha, é um caso esclarecido para a polícia. Rachado. Né? A gente tem que agradecer ao Carioca da página do Facebook, que tem mandado toda semana para a gente notícias de toda a região aí do interior do estado de São Paulo. Bom, vamos mudar de assunto agora. Um crime chocante aconteceu na cidade de Caconde, que faz divisa com Minas Gerais e fica perto de Mococa, região, na nossa área de cobertura aqui no SBT. Foi um triplo homicídio registrado. Homem mata a esposa, a filha e a sogra. 3 pessoas vítimas desse assassino. Márcio Herson, a polícia montou um cerco para pegar esse cidadão, um quebra-cabeça, né? Olha, Paulo, um crime bárbaro com requisitos de perversidade e crueldade. Este homem, que era casado com a primeira vítima, ele discutiu com a mulher e começou a golpear a mulher. E acabou golpeando a mulher e matando a mulher. Golpeou a filha de 1 ano, disse o quê? 1 ano, e matou. Ele dormiu tranquilamente, alegre e retumbante, acordou no dia seguinte. Olha só a imagem desse anjo, Paulo, pelo amor de Deus, é duro demais. É muito difícil. O que acontece? Dentro de casa, ele aguarda a sogra chegar. Quando a sogra chega dentro de casa, é isso que ele, com uma machada, Paulo, ele começa a desferir vários golpes e certeiros. E também matou a sogra. Aí ele tentou contra a própria vida. Conseguiu nem se matar, Paulo. Ele não conseguiu se matar. Não, mas aí que tá, é um psicopata que tem Exatamente. problemas seríssimos e uma pessoa dessa não pode estar na rua. Por isso que existe, eu comparo muito aqui, eu falo muito dos Estados Unidos, não é porque eu vou para lá não, é que a gente lê e estuda. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem as pessoas, é só você ver os serial killers, Sim. que eles estão lá Padrão de conduta. preso, prisão perpétua, afastado de todo mundo. Tem uns que até tem focinheira na cara, né? Sim. Então, são pessoas, esse cidadão é uma pessoa que não pode conviver na sociedade pro resto da vida. Se ele fica 15 anos na cadeia, 20 anos na cadeia e ele sai, ele vai cometer crime bárbaro como ele cometeu. E deixou essas pessoas que a gente mostra nas imagens, que a gente olha que são pessoas de bem, que a gente olha que, olha, a cara dessa senhora, uma pessoa do bem, né? A gente vê que são pessoas do bem. E uma pessoa, um cidadão desse, com a ruindade que ele tem de dentro dele, comete esses crimes. Márcio, esse cidadão pode sair solto daqui 20 anos da cadeia? O que pode acontecer, Paulo? Olha só, existe um exame que é feito, olha só, porque o juiz ele não entende de medicina. Então o que ele faz? Ele chama a medicina, ele chama o médico legista ou
o psiquiatra forense e vai abrir ou a defesa ou a acusação, um incidente de sanidade para aferir esse homem, ele é criminalmente capaz, ele é imputável. O que é imputável, Paulo? Ele sabe a conduta que ele praticou. Se o laudo do psiquiatra forense atestar, ele é imputável, ele responde, ele vai para o tribunal do júri. Porém, se o psiquiatra forense entender que ele é inimputável, o que devia ser inimputável? Para o espectador entender, todo mundo saber. É aquele que não tem a condição de entender o caráter ilícito da sua conduta. Aí o que acontece? Existe a absolvição indireta. Ele é absolvido indiretamente, ele vai para um manicômio judiciário, onde ele, em tese, ficaria por vários e vários anos, até que uma nova perícia seja feita e o psiquiatra forense aferir. Ele tem condições de voltar para a sociedade, ou ele não tem condições de voltar para a sociedade. No primeiro momento, ele foi preso, ele está recolhido na forma da lei, mas provavelmente, Paulo, ou o Ministério Público ou a Defesa Técnica irão pedir esse incidente de sanidade para saber se ele é imputável ou se ele é inimputável. Agora, tríplice homicídio, matou a própria esposa, matou a própria filha. O que é o pai? O que é a mãe? Ele tem um dever garante, Paulo, ele é o garantidor. E o crime contra a descendente é gravíssimo. Há um acréscimo da pena. Além do infanticídio, além do feminicídio. É triste uma pessoa dessa cometer um crime bárbaro desse, de matar a filha, a sogra, a mãe, né? E não é sogra? Um louco desse não tem sogra. Matou a esposa, a sogra e a filha. Exatamente. É triste saber que no Brasil um cidadão desse, mesmo que saia daqui 40 anos, um cidadão desse tenha a possibilidade de sair da prisão. Porque ele não merece sair da prisão. Agora, as 3 pessoas Por que ele isso matou que não precisaria né, existir a prisão perpétua no Brasil. Esta é a minha opinião e esse é o meu posicionamento, que eu sou a favor da prisão perpétua. Para esse tipo de crime, principalmente. Bom, a polícia da região de Assis segue na busca para localizar o motorista que levava um carro carregado com maconha. A gente tem imagens aí, é impressionante o volume. São 260 quilos da droga. Marcos Rogério, esse veículo foi localizado no meio de um canavial, não foi num lugar qualquer. E por quê? E tudo também indicava que o automóvel foi deixado ali por alguma movimentação suspeita, porque ninguém deixou um veículo no meio do canavial. Provavelmente, Paulo, essa rota que é a rota caipira, uma rota já conhecida, inclusive, o que acontece, Paulo? Esse indivíduo devia estar com um batedor. O que é o batedor? É um carro que vai na frente, às vezes um outro atrás, e por celular, olha, desvia, o carro está 1,5 km na frente, justamente para limpar. Ó, tem viatura, tem bloqueio, tem blitz. Então, provavelmente aconteceu alguma informação nesse momento e esse motorista acabou desviando a conduta, a rota, e foi cair no canavial. Para quê? Para deixar o carro ali chocando. O que é o carro chocando? Passa boi, passa boiada e depois ele ia embora. Porém, a polícia militar foi acionada. E quando a PM foi acionada pelo canavial, porque não, é incompatível um carro ali parado, será que foi um latrocínio, um roubo, ter um corpo dentro, uma desova? Enfim, era uma desova realmente. Só que em vez de um corpo, estaria ali, em tese, 260 quilos de maconha. A polícia já identificou o proprietário do carro, até pelo chassi e também pelo emplacamento. A polícia já sabe de quem pertence o carro. Sim, ele foi lá, então, deixou o carro coberto no canavial, abandonou, foi para casa dele. Ou ficou no matagal mesmo. Isso, aí passa 2, 3 dias, ele vê que não tem polícia ali, pega o carro e passa pela, vamos dizer, fronteira da polícia. Passa batido. Porém, a polícia sabia. Então, a polícia acabou apreendendo este carro. Sim. Agora, a pergunta que é a dúvida, a semente da dúvida. Esse carro que está apreendido, o motorista é o proprietário desse carro? Esse carro foi emprestado? Esse carro tem caráter geral, furto e roubo? Em princípio, não. Ou seja, esse carro é um carro quente. Agora a polícia vai investigar, vai instaurar inquérito policial, porque não é uma bagana de maconha, não é um cigarrinho de maconha, é 260 quilos, meu amigo. Só se for uma chaminé para consumo próprio, né? Então a polícia agora quer saber quem é o proprietário do carro e ele vai ter que explicar por que esse carro estava ali com tanto entorpecente. Porém, o motorista em si, este está em lins. Sabe o que é lins, Paulo?
Lins é uma cidade. Não, não é. Local incerto e não sabido. Mais uma coisa que você aprendeu hoje. Lins Como é que é? local incerto e não sabido. Por quê? Local incerto e não sabido. Nem sabe onde é que está o motorista. Onde estará o motorista? Está em Lins, não é a cidade. É local incerto e não sabido. Ah, ok. É uma sigla. É uma sigla, local incerto e não Tá sabido. querendo fazer pegadinha comigo É, aqui, pegadinha. Marcos. Porque na nossa cidade da área da cobertura tem a cidade de Lins. Olha só, o que você está achando do nosso programa Voz da População? Mande um WhatsApp a 11 96783, traz para mim aqui na 36666. 11 96783 6666. Você pode se comunicar com o nosso programa Voz da População. Tem aqui todas as quartas-feiras o Rádio Polícia, onde a gente fala sobre crime organizado. Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Vamos estar batendo um papo com ele sobre investimentos que ele está fazendo dentro do nosso estado de São Paulo. É o Antônio Júlio, é isso mesmo, ele é secretário aí do estado de São Paulo da Agricultura. Amanhã vai falar no nosso programa. Um caso de feminicídio mudou uma maneira de olhar para esse crime que a gente vai mostrar agora na cidade de Campinas. A jovem Thaís Fernandes, como a gente olha nas imagens, Thaís Fernandes Ribeiro, ela foi brutalmente assassinada pelo ex. Nosso repórter Fabrício Fernandes conversou com a família da Thaís sobre o resultado do julgamento. E é uma matéria exclusiva do Rádio Polícia, olha só. Quem passa por essa avenida em Campinas não consegue deixar de notar o jardim no canteiro central, sempre muito bem cuidado. Mas além das flores, ele traz também mensagens contra a violência doméstica. A foto estampada na camisa é de uma jovem que teve o futuro interrompido brutalmente. Thaís Fernanda Ribeiro foi assassinada em 10 de maio de 2019 dentro da casa do ex-companheiro. A jovem vivia no bairro São Marcos. Era quietinha, saía para trabalhar, voltava, sempre mandava mensagem que estava chegando, que estava indo. Se ia atrasar, ela mandava mensagem. E a Thaís era uma pessoa super feliz. Eu falo porque eu estava lembrando até essa madrugada, eu acordei, né, triste, e lembrando. A Thaís deitava no sofá comigo e eu jogava o cabelo dela na minha cabeça, que ela tem um cabelão, e falava que era uma peruca, que aquele cabelo ela ia dar para mim fazer uma peruca. E ela ria, né, e chamava eu de bobo, e eu chamava ela de feia. E a gente era muito feliz. Pode ver todas as fotos da família, tão sorrindo. Thaís trabalhava como operadora de caixa em um mercado e namorou o autor do crime por 3 anos. Uma semana antes do feminicídio, ela terminou o relacionamento, mas ele não aceitou. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia pelos companheiros. Já aqui em Campinas, a luta da família de Thaís Fernanda Ribeiro e também dos moradores da região do São Marcos resultou na criação da Semana de Combate ao Feminicídio. Lei aprovada aqui na cidade de Campinas, que acontece na semana em que a Thaís nasceu, no mês de maio. Quem cuida do jardim é o pai de Thaís, que em uma noite de insônia causada pela perda, teve a ideia de florescer um novo lugar para a filha. Através do jardim, eu parei de tomar medicamentos, eu não tomo nenhum medicamento mais, que tinha antidepressivo, tinha momentos de crise. Hoje, graças a Deus, posso dizer que o jardim transformou a minha vida e de muitas outras pessoas também, que eu sei e tem muitos relatos, né? E eu sempre falo a todos que o jardim é uma sala de terapia ao céu aberto, que aqui cura a minha doença, como cura a doença de várias pessoas que passam ao redor e pessoas que amam viver e querem viver. Apesar da sentença dada agora no começo do mês de fevereiro, o julgamento por causa da morte da Thaís já foi adiado por outras 2 vezes. Uma, inclusive, por conta do Jogo do Brasil durante a Copa do Mundo no ano passado. Agora, o ex-companheiro de Thaís foi condenado a 21 anos de prisão. Então olha o sofrimento de um pai, a luta de um pai. Não vamos olhar só pelo sofrimento, vamos olhar a luta todos os dias. Vamos fazer que essa lei seja cumprida, que seja
cumprida, seja preso e cumpra lá os 30 anos. Não daqui, ele vai completar 4 anos que está lá, já está feliz, que logo ele vai ser solto. Ele não teve a capacidade de prender minha filha, fechar, trancar a porta, erguer o som e dar 15 tiros na minha filha. Ele não foi homem para isso? Porque ele não foi homem para vir aqui no fórum, para dar de cara a cara com a família que ele disse que era a família dele. Entendeu? Justiça não tem. Me desculpa, mas foi muito falha. Mas a justiça de Deus ele vai ter. Tenho fé em Deus. Não tenho minha filha comigo. Sei que ela está melhor do que eu, porque eu estou sofrendo muito por ela. Mas ele vai pagar muito o que ele fez. Ele acabou com a minha vida, entendeu? Um dia estou bem, muitos ruim, assim vou levando minha vida até quando Deus quiser, entendeu? Ora, parabéns, eu preciso agradecer e parabéns para a gente olhar isso, né? A força dos pais dessa jovem, parabéns a eles. Os pais da jovem Thaís que têm enfrentado esse vazio deixado por esse criminoso, por esse bandido, né? E os pais fizeram esse jardim maravilhoso que representa um pouquinho dela, né? Para ela permanecer aqui dentro de nós, da nossa querida cidade de Campinas, né? Da comunidade, porque todo mundo que é da região de Campinas, inclusive eu, que me dedico à cidade diariamente, a gente sofre junto com a vítima, né? E, Márcio, esse júri condenou esse réu 21 anos a 21 anos de reclusão. Isso. E aí eu fico pensando, como eu falei, em todos esses crimes bárbaros que a gente falou aqui hoje no programa, uma menina foi estuprada com 6 anos de idade. Agora, um psicopata matou a sogra, que a gente comentou aqui, matou a filha e matou a mãe da filha. Todos esses crimes, agora esse daí, matou a mulher. Quem sofre é o pai, é a mãe. Eu sou pai, eu sou mãe. Né? Eu tenho até a minha esposa, Sim. eu sou pai. Né? Tirar um filho de um pai é pior do que tirar a vida do pai. É verdade. E aí, esse bandido criminoso só vai ficar 21 anos na cadeia. Ele não vai ficar a vida inteira na cadeia. Ele tirou uma vida. É certo isso? Errado. Agora, pode ocorrer do Ministério Público recorrer também, né? Porque assim, quando o tribunal do júri, né, que são 7 pessoas da sociedade, Paulo, vão passar a secreta, a votação, e sai o veredito, e o magistrado lê ali o veredito, né, o que acontece? Não existe a possibilidade de, no Tribunal de Justiça, você reformar essa sentença. Mas o que pode acontecer, Paulo? Pode acontecer justamente que aconteça um novo julgamento. Então, se o promotor, o fiscal da lei, o titular da ação penal entender que a pena foi muito branda pelo crime praticado, com certeza o Ministério Público vai entrar com recurso de apelação, essa apelação sobe para o TJ São Paulo e pode, em algum momento, ser feito um novo julgamento. Tá? Então, assim, é uma possibilidade, é uma certeza? Não, mas é uma possibilidade. Vamos aguardar se o Ministério Público vai recorrer, né? Se só o Ministério Público recorrer, o que acontece é a possibilidade de aumentar. Porém, se só a defesa recorrer, também existe essa possibilidade. Então, vamos aguardar agora o que vai ser feito. A família, lógico, se fosse 200 anos, também a família ia estar inconformada. Como você falou, você tira uma pessoa nova, que nem a Thaís era uma pessoa jovem, um futuro inteiro pela frente, teve, infelizmente, aí, a infelicidade de se envolver com uma pessoa não muito boa e teve a sua vida interrompida de forma tão abrupta. Não existe consolo para uma mãe, para um pai, para uma família. Mas é uma forma dela viver de novo a Thaís, talvez nessa praça que foi feita, Paulo. Sim, eu vou falar, e quantas vezes eu puder falar, eu vou falar no programa Voz da População de quarta-feira, que eu sou a favor da prisão perpétua, porque eu não acho justo a gente se contentar com isso. Né? Uma pessoa tira uma vida de outra e fica 21 anos na cadeia. Ela tem que ficar a vida inteira na cadeia. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, ainda mais de uma jovem dessa.
que tinha toda uma vida pela frente. A gente já volta, a gente vai para um rápido intervalo. Você que está gostando do programa Voz da População, das notícias aqui do nosso estado, não saia daí, hein? Porque a gente vai, toma um cafezinho, é rapidinho e já volta, tá bom? Estamos de volta no programa Voz da População. Quero agradecer a sua participação, Márcio. Fico feliz de estar aqui com você, mais de 300 cidades do interior paulista, né? Você que vai ser um exemplo de representante do povo, da população, vai honrar o seu mandato. Eu tenho certeza que quem vai ganhar é a população paulista, Paulo. Obrigado, Márcio Harrison. Solta a vinheta aí da Rádio Polícia. Eu quero agradecer toda a audiência de vocês, Ribeirão Preto, Jaú, Bauru, Barretos, Franca, Piracicaba. Quero agradecer também Campinas, querida Campinas, e todo o nosso litoral paulista. Daqui um mês, né, próximo, 15 de março, eu assumo como deputado estadual, continuo aqui apresentando o programa Voz da População, trazendo notícias do governo do estado diretamente para você, cidadão. Então, nosso programa vai ter mais audiência, que eu tenho certeza que eu vou trazer mais informações aqui a todos vocês. Mas eu gostaria que você me ajudasse, né? O que está precisando a sua cidade? O que está precisando de investimento na sua cidade? Né? O que está precisando de fiscalização na sua cidade? Manda para a gente aqui no Zap da População. Né? O que está acontecendo em Ribeirão Preto, São Carlos, Jaú, Bauru, Franca, Santos, Campinas, Hortolândia? Eu espero a mensagem de vocês. E quer sugerir alguma lei para o estado de São Paulo? Fala com a gente aqui no programa Voz da População. Dê a sua ideia. Olha, nosso programa se encerra por aqui, mas eu quero agradecer a sua audiência e agradecer a você, meu telespectador. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.